Jesus. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Glória ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está presente. Glória a Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 11. Irmãos, vamos atentar à palavra de Deus. Enquanto a palavra está sendo pregada, nós permanecemos com fé, ouvindo. Você pode glorificar a Deus. Enquanto isso, o Senhor opera em nossos corações. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. Para santificar-te pela lavagem da água pela palavra, Efésios 5, 26. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15, 3. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Enquanto, irmãos, nós falamos, o Senhor vai produzindo fé em nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Diga glória a Jesus. Aleluias. 2 Crônicas, capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou a casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon, Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou essas fortalezas e pôs nelas maiorais, armazéns de víveres, de azeites e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Diga glória a Jesus. Versículo 17. Assim fortaleceram o reino de Judá, corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Senhor amado, fala conosco, dá-nos a unção do Espírito Santo. Abençoa cada um, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus chamou Israel, formou de Israel um povo. O primeiro rei de Israel foi Saul, porque de início o Senhor tinha negado a monarquia em Israel. O próprio Deus dirigia através dos juízes, que eram homens com unção do Espírito Santo, como diz no livro de Juízes, falando sobre Gideão, falando sobre Jefté, falando sobre Sansão, sobre esses 3 casos que veio sobre eles o Espírito do Senhor. Então eram homens que tinham uma direção da parte de Deus. Débora também foi juíza em Israel e era mulher profetisa. Então era teocracia, reino do próprio Deus. Mas em 1 Samuel capítulo 8, o povo de Israel pediu um rei a Samuel, que foi o último dos juízes. O Senhor não gostou muito da ideia, concedeu Saul, que foi um rei segundo o coração do povo. Por isso que às vezes, ou quase sempre, insistir com Deus num pedido contra a vontade de Deus, isto é ter problemas, dá certo. O reinado de Saul durou 40 anos.
e não foi bom de forma alguma. Saul terminou seus dias servindo a demônios, invocando mortos, como diz em 1 Samuel 28, em que ele foi em uma mulher feiticeira, que se chamava Pitonisa, as feiticeiras daquela época, porque o deus da adivinhação se chamava Piton, e era a Pitonisa da cidade de Endor. Saul morreu, foi tirado, e entrou Davi, que foi daí sim um rei segundo o coração de Deus. Irmãos, daí Davi reinou também 40 anos, e foi um homem de Deus, em tudo ele serviu ao Senhor. Exceto no episódio de Batseba e de Urias, o Eteu, mas o Senhor o perdoou, o Senhor o restaurou, porque Davi era um homem de Deus. Ele escreveu o Salmo 51, um salmo pedindo perdão: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja puro quando falares e justo quando julgares. Mas ele se quebrantou diante do Senhor, tanto que no versículo 17 desse salmo ele disse: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. E depois ele escreveu o Salmo 32 dizendo: bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei o meu pecado, se envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então eu disse: confessarei o meu pecado e a minha iniquidade não te escondi. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Diga glória a Jesus. Davi foi perdoado, reinou 40 anos. Quando ele faleceu, seu filho Salomão reinou, também reinou 40 anos em Israel. Começou bem, começou buscando a Deus no altar de Gibeão, onde ele ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, e o Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão pediu sabedoria ao Senhor, sabedoria para reinar. Foi um pedido que muito agradou ao Senhor, e o Senhor disse: posto que não me pediste a vida de teus inimigos, e nem me pediste para ti riqueza ou fama, eu te dou sabedoria de forma tal que antes de ti, depois de ti não haverá outro mais sábio do que tu, e também eu te acrescentarei riquezas e honra. Diga glória a Jesus. Salomão começou bem, depois o Senhor lhe apareceu mais de uma vez. O Senhor apareceu 2 vezes a Salomão, e confirmando as bênçãos, depois que Salomão consagrou ao Senhor o templo em Jerusalém. Só que no final de sua vida, diz ali em 1 Reis 11, Salomão se desviou do Senhor. Ele tinha muitas esposas, conforme o costume dos reis orientais da época. Ele tinha 300 concubinas e 700 esposas, creio eu, ou é o inverso, mas no total era 1000. E todas elas de outros reis, eram casamentos comerciais. Casava com a filha de um rei vizinho, e naquela época eram cidades-estado, cada cidade era um reino. Então, um casava com a filha do outro rei para garantir a paz. Então eram acordos, alianças políticas. E o nosso Deus não gosta desse tipo de coisa. Tiago 4,4 diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O servo de Deus não precisa de jogadas políticas. Farba sem viu? Diga glória a Jesus. O servo de Deus não precisa disso. O servo de Deus tem Jesus. Diga glória a Deus. Salomão se desviou, edificou altares a Quemós, abominação dos moabitas, e também fez passar os seus filhos no fogo a Moloque, e a Milcom, uma outra abominação que existia na época, e ele acendeu incenso àqueles deuses na cidade de Jerusalém, e ele se desviou do Senhor por causa disso. E Deus mandou o profeta e disse: porque tu te desviaste de mim, eu rasgarei o reino de ti, não nos teus dias, por amor de Davi teu pai, mas nos dias de teu filho eu rasgarei o reino de ti. E o rei Salomão ouviu isso e não se converteu. E tinha um servo de Salomão que era um homem laborioso, homem valente, que se chamava Jeroboão. Ele era servo de Salomão, e Salomão tinha posto sobre a casa de José. A casa de José eram as tribos de Manassés e Efraim. Efraim, inclusive, era a maior das tribos de Israel, então era um cargo muito importante.
Irmão, só que além de ter se desviado do Senhor, o rei Salomão se tornou um homem muito duro. Ele pôs impostos pesados em Israel, e o povo viveu assim em agonia, em aflição, porque o rei Salomão era um rei muito opulento, era muito rico, e gastava muito, e gostava de coisas muito luxuosas. Só que isso tem um preço, e o país inteiro pagava o preço do luxo de Salomão. Então o povo vivia oprimido. E aconteceu o seguinte: o profeta Aías, homem de Deus, encontrou com Jeroboão e lhe passou a palavra de Deus de que Jeroboão seria capitão sobre 10 tribos de Israel, porque o Senhor iria rasgar o reino de Salomão e iria dar a Jeroboão. O rei Salomão soube disso e perseguiu Jeroboão para matá-lo, para ver a que ponto que Salomão se desviou de Deus, e Jeroboão fugiu para o Egito. Salomão morreu. Seu filho Roboão assumiu o trono. Roboão não tinha a sabedoria de seu pai, de forma alguma. Quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que os principais do reino pediram para Roboão foi: alivia-nos a nossa carga, porque o teu pai colocou sobre nós pesado jugo tributário. Daí Roboão disse assim: ide e depois de 3 dias voltai a mim, e eu vos darei a resposta. Roboão teve conselho com os conselheiros antigos, contemporâneos de seu pai, disse: que resposta que eu dou a este povo? E eles disseram assim: se tu hoje te mostrares solícito a este povo, eles te servirão por todos os dias. Mas Roboão foi ter conselho com os príncipes, que eram da mesma idade que ele, que eram jovens, inexperientes, e eles disseram assim: não, tu tens que te mostrares duro para este povo, tem que dizer para esse povo assim: o meu dedo minguinho é mais largo que os lombos de meu pai, se meu pai vos feriu com açoites, eu vou vos ferir com escorpiões. E Roboão seguiu o conselho dos mais jovens. Fala assim: misericórdia. Não havendo sábio conselho, o povo cai. Mas o que anda em segurança, o que anda em sabedoria, está seguro, diz o livro de Provérbios. Diga glória a Jesus. Ouvir conselhos de jovens descabeçados. Tem gente dentro da igreja que não ouve a pregação da palavra, mas quando vai na escola, qualquer conversinha de adolescente, eles trocam pelos padrões da palavra de Deus. O resultado disso é uma catástrofe. Por causa disso, o povo se insurgiu contra Roboão e houve uma contenda. Jeroboão tomou 10 tribos, que era a maior parte de Israel, se tornou o reino do norte, e Roboão ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim, e ficou o reino do sul. O reino do norte ficou sendo chamado de Israel, o reino do sul ficou chamado Judá. Após toda essa contenda, Roboão quis fazer guerra para reunir o povo sob um só comando. Ele ajuntou, diz ali o versículo 1 que nós lemos, 180 mil escolhidos destros na guerra, e se preparou para a batalha para tornar a si todo o reino. Só que o Senhor já mandou um profeta, o profeta Semaías, homem de Deus, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um à sua casa, porque de mim proveio isso, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aqui que o Senhor quer falar conosco. Fala para o Senhor: o Senhor quer falar conosco. Irmãos, a palavra do Senhor tem conceitos que são diferentes dos nossos, e nós vamos hoje ouvir a palavra do Senhor com humildade, porque mesmo coisas que a palavra do Senhor fala neste texto, se eu fosse buscar a minha opinião seria diferente, mas sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como diz em Romanos 3:3, nós temos que nos submeter à direção do Senhor, porque as palavras de Deus é que são verdadeiras. Diga glória a Jesus. Salmo 12 diz assim: Senhor, salva-nos, porque faltam-nos os homens fiéis. São poucos os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade contra o seu próximo.
Mas no versículo 7 desse salmo diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornos de barro, purificada 7 vezes. Vamos quer dizer, o homem tem palavras dúbias, de duplo sentido, com subliminares, mas o nosso Deus não. As palavras de Deus são perfeitas, transparentes, cristalinas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Ouça isto. Esse texto fala de guerras que o Senhor proíbe. Coisas contra as quais você se insurge, quer lutar, e Deus diz: não lute, porque fui eu que fiz isso. Não vá atrás, porque você não vai ganhar. E aqui Roboão, não tendo sabedoria inicial, pelo menos aqui teve sabedoria de ouvir e atender a voz do Senhor. Separações que o nosso Deus promove. Existem certas divisões que são promovidas por Deus. Pessoa que é tirada do seio familiar, pessoa que é tirada de uma sociedade comercial, pessoa que perde amigos, que eram muito amigos e perde amigos, pessoa que sai da sua cidade onde viveu quase a vida inteira e de repente tem que sair e ir para outra cidade e começar tudo. Separações que Deus promove, que vem da parte do Senhor. Diga glória a Jesus. Agora, irmãos, nós precisamos entender o texto em sua plenitude. Houve separação porque havia pecado e havia opressão. Por que Roboão perdeu o reino? Porque ele não teve sabedoria, porque ele não foi humilde. Irmãos, pai muito rigoroso perde os filhos. Diga glória a Jesus. Patrão muito rigoroso vai daqui a pouquinho ter um derrame. Se teu patrão é ruim, começa já a orar por ele, porque a Bíblia diz: orai pelos que vos maltratam. Não fique esperando ele morrer, não. Faz misericórdia. Começa já a orar por ele, porque vai ficar ruim, vai ficar mal. Gente irascível, gente assim que tem ataques. Se tem algum irmão aqui dado a chiliques de vez em quando, que grita, berra, xinga, sapateia, você já vai levar o teu, meu irmão, você vai ficar de cama, porque é assim que Deus trata esses tipinhos enjoados. Fala assim, misericórdia, ficar de cama. E quando eu digo de cama, assim, é para o hospital, tipo assim, 6 meses. Porque é assim que Deus amansa a fera. Fala assim, viu, fera? Diga glória a Jesus. Roboão perdeu, irmãos, porque ele estava oprimindo. Salomão estava oprimindo e desviou-se do Senhor. E Deus não aceita a opressão. Irmãos, eu estou falando aqui de guerras que o Senhor proíbe e separações que o Senhor promove. Porque um lado estava certo e o outro lado estava errado? Não, ambos estavam errados. Irmãos, aqui nessa terra não tem quem esteja certo, o certo é Deus. Tudo aqui nessa terra é lamentável. Se você teve alguma perda, não fique assim, não, mas foi para o meu benefício. Meu amado, perda é perda. Perda tem que ser chorada, tem que ser lamentada. Você tem que se humilhar diante do Senhor e olhar o porquê perdeu, e olha lá porque você vai perder mais um pouco ainda. Então, irmãos, o texto quer nos ensinar tudo isto hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, como eu falei de início, estou falando com humildade, porque a palavra nessa noite vai de encontro até a opiniões minhas. Mas sempre seja Deus verdadeiro. Nós vamos nos humilhar na palavra de Deus hoje. Diga glória a Jesus. Eu já sofri separações, eu já sofri divisões. Uma parte estava certa, eu estava errada? Não, todos errados. E nós queremos aprender hoje aqui a maneira certa de vencer. Houve divisão deste reino. O destino de cada parte depende de como cada um vai proceder depois. Diga glória a Deus. Infelizmente, no caso de Israel, ambas as partes se perderam. Ambas as partes, o reino do norte foi para o cativeiro pelo Império Babilônico, pelo Império Assírio, em 722 a.C. E o reino do sul foi para o cativeiro em 587.
depois de Cristo. Foi 150 anos depois. Durou 150 anos mais, mas foi para o cativeiro do mesmo jeito. Faz misericórdia, porque ambos se desviaram. Aqui diz o texto que por 3 anos Robão buscou o Senhor, depois já se desviou de novo. Então, separações que o Senhor promove, guerras que o Senhor não deixa fazer, porque não é momento de guerrear, é momento de se humilhar, é momento de consertar. Em nenhum versículo diz aqui que Robão tenha se consertado. Não, ele quis fazer guerra, ele quis dar uma de bacana. Eu vou lá e vou. E o Senhor disse, não vai. Mas só com essa palavra Robão já devia ter percebido que ele não estava com essa bola toda. Diga glória a Jesus. Era hora de se humilhar. Repita comigo, o pecado traz prejuízo. Irmãos, se existe alguma situação de opressão nas nossas vidas, e se os oprimidos somos nós, Deus irá pelejar por nós, será o nosso juiz, porque Deus ouve os oprimidos. Diga glória a Jesus. E se os opressores somos nós, Deus virá com juízo em cima de nós. Porque o Senhor faz justiça. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Diz em Gênesis capítulo 18, pergunta de Abraão. Irmãos, o nosso Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Diz o livro de Salmos, o Senhor não conforma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Diz Mateus capítulo 5. Em Tiago 5 fala lá dos trabalhadores cujos salários foram diminuídos pelos seus patrões, que eram muito gananciosos, ávidos de dinheiro. Mas também está escrito ali, as vossas riquezas estão carcomidas, estão apodrecidas. O clamor dos trabalhadores entrou no ouvido do Senhor dos Exércitos. Entesourastes para os últimos dias, quer dizer, para a ira de Deus. Então, irmãos, situações que nos trazem prejuízos e que devem nos levar à humilhação. Irmãos, o reino de Israel, que podia ser grande, ficou pequeno e ficou dividido em 2 partes pequenas. A bem, na verdade, Israel nunca foi muito grande, mas aqui ele ficou menor ainda. Irmãos, Deus tem bênçãos para nós. Deus tem uma porção para cada um. As linhas caem-me em porções delicadas, tu me deste uma formosa herança, diz o livro de Salmos, capítulo 16. Deus tem uma porção para cada um de nós. Mas nós podemos, por nossa insensatez, perder isto que o Senhor nos deu. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tomaram a de Roboão, ficou com um reininho desse tamanho. Fala assim, misericórdia. Irmãos, então o Senhor quer hoje nos despertar. Diga glória a Jesus. Muitas vezes o Senhor te coloca no emprego pequeno, porque o Senhor quer te fazer crescer lá. Mas você já começa com opressão. Você já começa a se encrencar com todo mundo. Tem gente que é muito encrenqueira. Em qualquer lugar que vai já briga. Já começa a botar defeito. Tem uma língua muito comprida. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que é isso? Fica questionando demais. A Bíblia diz que o inquiridor deste século é o diabo. Em 1 Coríntios 1. Gente que fica questionando tudo e todos. Você vai levar o teu ainda? Fala assim, misericórdia. E daí, ao invés da pessoa chegar onde Deus queria, ela vai ficar com um reininho desse tamanho. Por insensatez. O pecado traz prejuízo. Diga glória a Jesus. E tudo isso, irmãos, começou com a infidelidade de Salomão, que adorou outros deuses, e continuou com Robão, que não sabia ouvir conselhos. Irmãos, tem um monte de gente aqui desta igreja que faz coisas erradas, que o pastor aqui já pregou. Irmãos, ninguém aqui pode dizer que vem aqui e eu fico falando sobre as constelações, ou eu fico falando sobre as fases da lua, ou sobre as crateras lunares. Eu não fico falando sobre algo que não tem nada a ver com ninguém. Eu fico falando que você tem que resolver os teus problemas conjugais, você tem que servir ao Senhor, você tem que parar de ser devedor, dever para todo mundo, não paga, caloteiro, fala assim, misericórdia, que você tem que endireitar a tua vida, é tudo coisa que diz respeito. Mas tem gente que não ouve. Quer que faça o quê? Tem que sofrer, que nem um robô, porque não ouve. Agora, qualquer conversinha de qualquer fedelho por aí está ouvindo. Fala assim, misericórdia, nem merece levar na cabeça mesmo.
Fazer misericórdia por não ouvir. Irmãos, daí a pessoa perde o reino. O reino quer dizer aquilo que o Senhor tinha para me dar. Irmãos, e depois quer ir atrás do prejuízo com guerra. Depois que perde Síria, quer ir lá e quer meter a cara e quer fazer tudo. Aí Deus diz, não vai. Que nem a história dos espias. Derreteram o coração do povo e todo mundo voltou para trás. Foi um vexame. Na hora que Moisés disse, agora o Senhor vai fazer vocês peregrinarem 40 anos no deserto, todo mundo vai morrer. Não, agora nós vamos. Foram se meter a lutar pela própria cabeça e foram vergonhosamente derrotados. Diz lá em Números 14. Diga glória a Jesus. Irmãos, então depois não adianta ir com guerra, porque depois que o Senhor faz, está feito, daí é a hora de se humilhar. Diga glória a Jesus. Fala para você, eu preciso me humilhar. Glória a Jesus. Irmãos, separações que o Senhor promove. Vamos ver casos na Bíblia de separações que o Senhor operou. Caim teve que se separar de Adão. Porque Caim estava certo e Adão errado? Os dois estavam errados. Caim matou Abel, mas o Adão estava longe de ser um poço de virtudes. Em nenhum momento diz na Bíblia que Adão tenha se arrependido de seu pecado. Não diz isso em lugar nenhum. Inclusive era proverbial, está escrito no livro de Jó, se eu pequei à semelhança do pecado de Adão, era proverbial, pessoa que peca e não assume o seu erro. Separações que o Senhor promove. Ló de Abraão. Fala sem misericórdia. Um certo e outro errado? Não. Abraão não devia ter se unido com Ló, desde o início. Abraão teve que se separar de Agar, porque tinha um certo e outro errado? Não. O Abraão não devia ter começado com aquilo, devia ter permanecido na fé inicial. E Agar também não era flor que se cheirasse, porque ela ficava se bicando com a Sara. E diz a palavra de Deus que quando Isaac nasceu, tanto Agar quanto Ismael ficavam ridicularizando o Isaac. Quer dizer, cada um levou o seu. Mas isso trouxe prejuízos até hoje. Separações que o Senhor promove. Diná teve que se separar do seu futuro marido, que aliás foi morto pelos seus próprios irmãos, aquela história feia que tem ali da cidade de Siquém. Diná, porque saiu sozinha a conversar com os moços da terra, acabou sendo violentada por um moço, mas o texto deixa bem claro ali no versículo 1, no capítulo 25, que ela não devia ter saído sozinha. E depois ela teve que se separar, separações que Deus promove. Jacó teve que se separar de José, que era o seu filho predileto. Porque Jacó estava errado em ter predileção por um dos filhos. E José também não tinha sabedoria em lidar com seus irmãos. Ele delatava tudo. O que os irmãos faziam, delatava para o pai, diz ali em Gênesis 37. Faz misericórdia. E também ele ficava contando os sonhos que Deus dava, e aquilo acabava produzindo contenda. Jacó sofreu, José sofreu, os dois sofreram distantes um do outro. Moisés teve que ser separado do povo de Israel, teve que fugir para Midian, ficou 40 anos, porque o povo de Israel estava errado, e Moisés também estava. Então, irmãos, coisas que Deus promove, porque há erro de ambas as partes. Você já teve alguma perda, e você está se achando muito justo em detrimento de alguém? O Senhor está te falando hoje, que você também é errado, que você precisa se humilhar. Porque se você não se humilhar, você vai ter mais uma perda daqui à frente, mais uma perda. E o reino que era assim, vai ficar assim. Daqui a pouco você não tem nem espaço. Fazer misericórdia. Exemplos hoje, irmãos, de separações que o Senhor promove. Divisões de igrejas, o que é muito lastimável. Um crente que está bem numa igreja, mas ele, muito encrenqueiro, arranja problema com muita gente, não tem mais ambiente para ele sai. Mas acontece tanto isso. E daí fica 5, 6 anos para lá, para cá, para lá, para cá, nunca mais se encontra. Daí quando encontra alguém, ele fala assim, sabe, eu nunca estive tão bem quando eu estava lá, mas pois não sei o quê. Problema dele, que foi muito encrenqueiro, e problema dos outros irmãos também, que ficaram com prevenção contra ele. A casa de Jesus é lugar de acolher.
não de estranhar. Diga glória a Jesus. Nós temos que tomar cuidado para não virarmos fariseus. Você conhece algum irmão que pecou? Nunca olhe para ele com olhinhos assim meio esquisitos. Olhe com um olhar transparente, como se ele nunca tivesse pecado. Porque é assim que Deus nos olha. Diga glória a Jesus. Porque Paulo diz assim: olha, eu peço de que sem prevenção faça todas essas coisas. Está escrito lá em 2 Timóteo. Diga glória a Jesus. Irmãos que brigam entre si, pais que brigam com os filhos, separação de marido e mulher, coisa complicadíssima. Irmão, separação de marido e mulher, a mulher porque era muito justa e o marido que era uma praga. Não, ambos estão errados. Em toda separação, ambos estão errados. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece meu ex-marido. Você também é errada, queridinha. Faz misericórdia. Ninguém é justo nessa terra, é só Deus. Senhor, se tu olhares iniquidades, quem subsistirá? Contigo está o perdão para que sejas temido, diz o Salmo 130. Diga glória a Jesus. Então, por isso, se você conhece alguém que é separado da mulher e fica só chorando as pitangas para o teu lado, que a mulher é uma praga, como eu sofri, a história não é bem assim, tem uma outra versão. Fala assim, viu? Está aqui esse texto. O Senhor até promove a separação para livrar da coitadinha da mão do vilão? Não, ambos estão tendo prejuízo nisso. A Bíblia diz, ambos são uma só carne. A hora que reparte, fica meia carne para cá e meia carne para lá. Irmãos, a pessoa após casada, se ela se separa, ela nunca mais fica inteira. Fala assim, viu? Sempre quem sai de uma separação sai com pedaços a menos que ficaram lá. Se você já se converteu assim, peça para Jesus recompor, restaurar. Diga glória a Jesus, porque Jesus restaura. Diga glória a Deus. Sócios, tem gente que tinha sociedade, ficou na sociedade muito tempo e de repente essa sociedade se desfaz. Teve mão de Deus nisto. Não é porque você é muito justo, não, porque tinha problema no negócio, estava tendo opressão de algum lado ou de ambos os lados. Vai buscar ao Senhor para o Senhor te mostrar. Não fique na posição assim que eu sou certo, eu sou o bom. Não fique nessa posição, porque isso vai te dar mais problemas ainda. Separação de grandes amigos. Acontece isso. Tem gente que é amigo há tanto tempo. Inclusive tem muitas pessoas aqui da igreja que estão vivendo situação assim. Tinha grandes amigos, de repente perdeu os amigos. Mas nós não podemos ser parciais. Nós precisamos buscar a direção do Senhor. Paulo e Barnabé se separaram. Quem estava certo? Ninguém. É um texto ali lastimável de Atos, capítulo 15 ou 16. Texto lastimável, que tem gente que ainda fica se encostando nesse texto para dizer que também pode brigar com outro irmão, porque até o Paulo brigava. Paulo de misericórdia. É uma lástima, o Senhor teve que agir apesar disso. Deus poderia ter feito muito mais. Se Paulo e Barnabé tivessem continuado juntos, as bênçãos poderiam ter sido muito maiores. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, separações que o Senhor promove e que não devem ser refeitas por guerra, porque o Senhor proíbe esta guerra. Diga glória a Jesus. Quando o Senhor restringe os nossos domínios, quando o Senhor rasga o nosso reino. Irmãos, Deus disse, não faça guerra. Olha o que está escrito, 2 Crônicas 12:15. Parte final. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Deus disse, não faça guerra. De início Roboão não fez, mas viveu naquela explicação mútua, constante. Fala para assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje, diga glória a Jesus. Se você já teve problema com o irmão, você tem que consertar. Não é com guerra que se faz. E não é com argumento também, argumento furado.
Mas o Senhor que promoveu esta separação. Promoveu por culpa tua também, meu filho. Não sei que você fica falando isso, que vergonha. Faz misericórdia. Hoje o Senhor está falando conosco, não está faltando para ninguém. Diga glória a Jesus. Não estou me excluindo disso. O Senhor está falando comigo porque hoje é ceia, nós vamos consertar. Diga glória a Jesus. Está com um problema, tem que consertar. E não é ficar com guerras constantes que nem o Robão ficou, que isso não era do Senhor. E outro, irmãos, olha o que o Robão fez, que nós lemos ali em 1 Reis 11. Deus, Jesus não faça guerra, ele não fez guerra, mas ele se armou até os dentes. Porque diz que fortaleceu as cidades fortificadas aqui, ali. Quer dizer, não fez guerra, mas estava armadíssimo. Como assim? Não veio para o meu lado que eu te esmago. É certo isso? Viver armado? Irmãos, tem gente aqui desta igreja que está vivendo armado. O Senhor está te mandando hoje: desarme-se, humilhe-se e vai buscar a palavra de Deus, porque você está errado também. Não venha dar áreas de grande vítima. Faz misericórdia. A única vítima que tem é Jesus. Ele é a única. Diga glória a Jesus. Os culpados somos nós, ele é a vítima. Diga glória a Jesus. O certo não é se revoltar, não é fazer guerra. O certo é se humilhar pedindo restauração. Se Robão tivesse se humilhado muito diante do Senhor e tivesse pedido para o Senhor restaurar, será que o Senhor não faria? Irmãos, o juízo veio sobre Nabucodonosor. Ele ficou 7 anos pastando, literalmente, porque o Senhor lhe deu uma doença mental, que ele ficou junto com os bichos, os animais do campo. Mas depois de 7 anos, que Deus permitiu que ele tivesse um pouquinho de discernimento, a primeira coisa que ele fez, quando ele teve discernimento, foi: Senhor, eu reconheço que os céus reina, porque o teu reino é um reino sempre eterno, o teu domínio é de geração a geração. Diz ali em Daniel capítulo 4, ele reconheceu, ele fez publicar um edito em toda a Babilônia, dizendo que o Deus dos céus é o único Deus sobre toda a terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Nabucodonosor se humilhou diante do Senhor e o Senhor o restaurou ao seu reino. Ele voltou a ser rei. Robão não fez isso. Pelo contrário, ele se armou. Se tem alguém aqui que veio para esta igreja, fugido de outra igreja, com um monte de problemas de lá, e dizendo: nossa, como aquela igreja é horrorosa, mas aqui, graças a Deus, eu encontrei um rebanho de santos. Aqui para você. Faça misericórdia. Vai se consertar, vai se humilhar e pedir perdão? Fala assim, viu? E tem gente que vem com esses papos para cima de mim. Pastor, graças a Deus, tem um pastor que ama. Sai dessa. Faz misericórdia. Tem que buscar restauração, tem que amar os irmãos de lá. Jesus está lá também. Mas qual reino que ficou sendo o reino de Deus? O do norte ou do sul? Talvez os dois, talvez nenhum. Não sei. Faz misericórdia. Irmãos, então quando acontece esse tipo de coisa, é chorar diante do Senhor, pedindo restauração. Restaura, Senhor. Irmãos, isso aqui causou divisão no reino de Deus, que no Velho Testamento era Israel. O reino de Deus ficou dividido. Se você está brigado com alguém, este alguém é crente, você está causando divisão no reino de Deus. Faça misericórdia. Hoje todos nós vamos nos humilhar. Diga glória a Jesus. Irmãos, a carta de Filemão é um exemplo no Novo Testamento de como que se resolve isto. Irmãos, porque nós temos que também tomar cuidado com a pregação da palavra de Deus, para nós não entendermos errado, porque tem gente que entende errado e interpreta para o outro extremo e vai e faz uma burrice. Porque e se Robão fosse então com diplomatas pedindo condições de paz? Não ia dar certo também, porque também estava errado. O certo era ele se humilhar, esperar com paciência no Senhor, esperar muito para Deus fazer, porque se Deus desfez, só Deus para fazer de novo. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha só que profundo a carta de Filemão.
houve um problema entre Filemão e o seu escravo que se chamava Onésimo. E Onésimo acabou fugindo, causou prejuízo a Filemão, fugiu e foi preso. E foi cair na mesma cadeia onde estava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo evangelizou Onésimo, Onésimo se converteu e se tornou uma bênção. E chegou a hora de Onésimo sair da cadeia. Sabe o que Paulo falou e Onésimo aceitou? Paulo falou assim para Onésimo: você vai voltar agora para a casa do seu antigo dono. Paulo nunca foi contra a escravatura, porque era o sistema dominante no Império Romano, e os apóstolos de Jesus Cristo nunca se insurgiram contra as regras políticas, porque o reino de Deus não é um reino deste mundo. Diga glória a Jesus. Então, é servo de Deus ficar militando no PT, pelo amor de Deus, não sei da onde que aprendeu isso. Fala assim, misericórdia. Se Jesus estivesse na terra, ele ia ser do PT, sai dessa. Fala assim, misericórdia, que PT o que? Jesus é do céu. E quem se converte é do céu também. E no céu não tem PT. Fala assim, viu? Nem Lula. Diga glória a Jesus, só se ele se converter. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. No céu não vai ter ninguém com bandeirinha vermelha balançando assim. Nem sem terra no céu. Jesus, fazer misericórdia. Sem terra não entra mesmo. Diga glória a Jesus. Lá só entram os remidos no sangue de Jesus. Diga glória a Jesus. Paulo falou para Onésimo: volta para o seu Senhor. Mas, irmãos, daí Paulo escreveu uma carta e disse para o Filemão: recebe Onésimo, outrora no passado ele te foi inútil, mas agora ele vai te ser muito útil. Paulo promoveu a restauração, a reconciliação, e tudo baseado no seguinte princípio: tanto Filemão quanto Onésimo tinham se convertido. Diga glória a Jesus. Não adiantava promover a reconciliação antes. Irmãos, e ambos sofreram. O Filemão sofreu o prejuízo de perder um escravo, porque os escravos eram caros. E Onésimo foi parar na cadeia. Irmãos, e a mão de Deus alcança a pessoa onde quer que ela esteja, diz no Salmo 139. Ninguém foge da mão de Deus. O Onésimo aprontou na casa do patrão dele e fugiu. Aprontou não sei mais onde e foi preso. A mão de Deus encontrou ele, até que ele se converteu. Diga glória a Jesus. Sofreram cada um do seu lado, cada um teve que consertar, até que cada um depois teve que se reconciliar um com o outro. Diga glória a Jesus. Mas só depois que Jesus fez a obra. Então, esse tipo de problema, você está com um problema com alguém, você teve que se separar de irmãos, de sócio, de parentes, de pai e mãe, e deu confusão, etc. Tal, teve que se separar, não é motivo, isso é motivo de vergonha, não é motivo de se gloriar. O que você tem que fazer agora? Se humilha diante do Senhor, espera com paciência e pede todos os dias para o Senhor restaurar. Não faça nada, deixa o Senhor fazer. Mas é motivo de se humilhar, não é motivo para se armar, mas sim de buscar a Deus. Diga glória a Jesus. Está com um problema no casamento? Não fique dizendo que a culpa é de um ou a culpa é do outro, porque a culpa é de ambos. Quem mandou vocês casarem? Não fui eu. Fala assim, viu? Quiseram, agora nós vamos ter que resolver este angu. Faz misericórdia. Só Jesus. Fala assim, só Jesus. Diga glória a Deus. E como fazer? Não adianta ficar assim, ai, não sei onde estava a carência quando eu fui casar. Agora é tarde, agora não adianta. Agora tem que se humilhar diante do Senhor. E não adianta ficar com essas conversas à toa. Não adianta, isso só piora. É se humilhar e pedir, Senhor restaura, Senhor restaura, Senhor restaura, Senhor restaura. Todos os dias, fique quietinho. Diga glória a Jesus. Tem gente que gosta de ficar decantando os defeitos do outro. Briga com alguém, sei lá com quem, e fica decantando os defeitos do outro. Nós todos temos defeitos. O Senhor está falando com todos hoje. Diga glória a Jesus. Eu estou quase entrando aqui embaixo. Agora eu tenho onde esconder.
Diga glória a Jesus. Antes não dava porque não estou tão magro assim para esconder atrás daquele. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Separações que o Senhor promove, guerras que o Senhor não permite fazer, porque isso tem que ser conquistado na oração. Repita comigo: aquilo que eu perdi e eu também fui culpado, eu só reconquisto na humilhação, na oração e na paciência. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, infelizmente, muitas vezes a separação é necessária. O Jacó teve que se separar do Esaú, porque senão acabariam se matando os dois. Mas não que isso fosse grande bênção, fosse grande virtude, foi prejuízo para ambos. O Jacó sofreu muito. Foi 20 anos em trapaças e enganos. Irmãos, inclusive é muito profundo, porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Só que quando Jesus achou Natanael, Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que Jesus queria dizer na verdade com isso? Como que dizendo, teve um Jacó lá atrás que teve o nome chamado de Israel, mas verdadeiro israelita sem dolo é isso aqui. Por isso que Jesus falou. E tanto que Jesus falou em João 1,51. Na verdade, agora vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está fazendo uma comparação com aquele texto de Gênesis 28, que fala daquela escada que Jacó viu, em que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó tinha muito dolo, tinha muito desses problemas. O Natanael já era um santo homem de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer restaurar. Existem separações que são necessárias, mas não